Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Façamos a leitura do versículo 12 em diante. Nós vamos até o 30. Romanos, capítulo 8, versos 12 a 30. Este que é o grande capítulo do Espírito Santo em todas as Escrituras, onde mais se fala, mais se menciona a pessoa, a obra do Espírito Santo. Este capítulo tem muito a nos ensinar sobre nosso relacionamento com Deus, com o mundo e com o Espírito. Assim diz a palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Quero chamar sua atenção inicialmente para três palavras semelhantes que nós encontramos nos versículos 22, 23 e 26. A palavra gemer, gemido. Há um gemido aí no verso 22, também há um no verso 23 e igualmente no versículo 26. E eu quero falar nessa noite sobre esses três gemidos aí de Romanos capítulo 8, o que eles significam. Porque ele fala do gemido da criação, do gemido dos redimidos, os cristãos, os crentes, e fala também do gemido do Espírito Santo. E esses três gemidos, portanto, são muito emblemáticos aqui nesta passagem, porque desde o começo do capítulo 8, o apóstolo Paulo está falando sobre a vitória que o crente experimenta na vida espiritual, a partir do momento que ele foi regenerado por Cristo. Se vocês lembrarem da leitura do capítulo 7 de Romanos, todo mundo já leu esse capítulo, ele é difícil, ele é complexo, mas o tom do capítulo 7 é por vezes muito negativo, né? Ao ponto de, se você observar lá no finzinho do capítulo 7, Paulo dizer no verso 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Uma expressão que denota um profundo desespero, né?
desventurado, que homem mais sem bem-aventurança, o contrário da bem-aventurança, infeliz homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E a descrição que Paulo faz no capítulo 7 é de um homem que tenta obedecer a Deus, mas não consegue. Alguém que procura fazer o que é certo, porque uma vez que conhece a lei de Deus, então sabe que esta lei faz exigências. Mas exigências que o homem reconhece como justas e, no entanto, inalcançáveis, impossíveis de serem plenamente satisfeitas. Por isso, então, o capítulo termina, o 7, com essa declaração de desventurança. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, o capítulo 8 mostra quem nos livra do corpo desta morte, mostrando então como o crente regenerado experimenta a vitória sobre o pecado, uma vitória primeiramente jurídica e em segundo lugar prática. Jurídica por quê? Porque através da redenção que há em Cristo Jesus, aplicada na vida do crente, ele está justificado diante de Deus. Então, não há mais condenação. É assim que Paulo começa o capítulo 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Cristo, através do Espírito Santo, resolve para nós o problema jurídico do pecado. Mas, em segundo lugar, também ele resolve para nós o problema prático do pecado. Ou seja, como vencer o pecado na vida diária, na vida prática. Como não ser mais aquele desventurado homem. E então ele vai falar sobre o papel do Espírito Santo em todo este processo. Por isso eu disse que este é o grande capítulo do Espírito Santo nas Escrituras. Em outro lugar se fala tantas vezes, tão longamente a respeito da pessoa e da obra do Espírito Santo. O que Paulo diz então é que através da regeneração que um crente experimenta, ele então é livrado da lei do pecado e da morte. E então, agora, ele tem os recursos, as condições necessárias para poder vencer o pecado também no dia a dia. Ele tem o poder de Deus para isso, concedido através da habitação do Espírito Santo. É claro que Paulo não ignora as lutas que vão existir o tempo todo. A insistência do pecado e dos resquícios da velha natureza que ainda estão em nós, de aparecerem, sempre aparecerem. E por isso também um dos termos usados aqui é sofrimento. Era de se esperar que um regenerado não experimentasse mais sofrimento, não é? Mas ao contrário, ele vai dizer que uma vez que alguém é regenerado, então o sofrimento vai ser inevitável. Inevitável por quê? Porque ele já experimentou o gostinho do mundo vindouro. Já experimentou o gostinho daquele mundo futuro, onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais pecado, onde não há mais maldição. Mas ele ainda não pode adentrar as portas daquele mundo vindouro. Ele ainda precisa, o crente ainda precisa viver aqui neste mundo, em meio a todos os gemidos, em meio a todos os sofrimentos da era presente. Veja como o apóstolo Paulo faz uma comparação interessante aqui a partir do versículo 12, quando ele fala sobre filhos que deixaram de ser escravos, deixaram de ser servos, que pela regeneração, pela habitação do Espírito Santo, passaram a ser filhos de Deus. Qual é a certeza? Qual é a certeza que um crente pode ter de que ele de fato pertence ao Senhor, de que ele de fato pertence a Deus? Paulo diz, o testemunho interior, íntimo do Espírito Santo. Ele diz, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas nós recebemos um espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai.
Essa palavra Abba é uma palavra aramaica, que aqui ela foi transliterada em meio ao texto grego do Novo Testamento, se manteve então o mesmo som, o mesmo estilo de escrita da palavra aramaica, que era utilizada pelas crianças para falar com seus pais, com seu pai, na verdade. É uma palavra que denota intimidade, não é uma palavra formal. Por exemplo, grosso modo podemos dizer que em português nós temos também duas palavras, uma mais formal, uma menos formal, isso também varia de região para região, mas geralmente pai é a palavra formal e papai é a palavra mais informal, mais íntima. A palavra então que seria semelhante a esta, Abba, aqui, seria justamente papai. A palavra que mostra a maior intimidade, a maior proximidade do filho, criança, com o seu pai. Então ele diz, o Espírito Santo nos leva a clamar por nosso Pai, nestes termos íntimos. Porque ele testifica, diz o verso 16, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que alguém sabe que é um filho de Deus? Em última instância, a evidência última e decisiva e definitiva para alguém poder dizer, eu sou um filho de Deus, é se ele tem no seu íntimo, no seu coração, lá no seu espírito, este testemunho. Por isso, a certeza da salvação é uma coisa muito pessoal, extremamente íntima, extremamente particular, privada, porque nós não podemos averiguar isto na vida do próximo. Nós não temos como ouvir o testemunho do Espírito Santo na vida do outro. Nós podemos ver pelas obras, pelos frutos, os conhecereis. Mas ouvir somente a própria pessoa que ouve lá dentro do seu coração. Abba, Pai, lá dentro da sua alma. Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. A segurança do Espírito Santo se dá através deste testemunho. Ela se concretiza em nós através desse testemunho. Por isso que o Espírito Santo nas Escrituras, geralmente, quase sempre, é sinônimo de selo, penhor, garantia. A garantia que Deus mesmo nos dá de que nós somos seus filhos. Ou seja, a garantia de que nós somos filhos de Deus, não somos nós quem oferecemos a Deus. Não somos nós quem produzimos para Deus. A garantia de que nós somos filhos de Deus é Deus mesmo, pelo seu Espírito, que oferece para nós. E que produz dentro de nós. Então Paulo dá um passo além e diz, e se somos filhos, também somos herdeiros. Se somos filhos, somos herdeiros, é claro. Somos da família, portanto há uma herança para nós. Que boa notícia, não é? Há uma herança. Que herança é essa? Qual é a herança que Deus tem para o seu povo? Todas as coisas. A terra, o mundo, tudo que nele há ou se contém. Todas as coisas. Sim, nós podemos dizer que nós somos herdeiros do mundo, do universo, do cosmos, toda a criação, de todas as coisas. Porque Deus criou todas as coisas para o seu Filho, Jesus. E como nós fomos colocados como seus irmãos, no caso, filhos adotivos de Deus, então o Pai e o Filho estão dispostos a compartilhar conosco a sua herança. Todas as coisas deste mundo e do mundo por vir compõem a nossa herança. Mas como pegá-la? Quando é que isso cai na minha conta? Quando é que finalmente eu poderei usufruir
dos tesouros. Este é o ponto mal compreendido por tantos cristãos. E razão pelo qual há tantos erros, há tantas distorções quando se fala do Evangelho, de prosperidade e afins. Observe que Paulo diz: sim, nós somos filhos e, portanto, também somos herdeiros. Herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas aí vem um condicional que todo mundo quer pular. Ele diz: se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem aqui um ponto a ser cumprido. E essa parte os cristãos não querem participar. Eles querem a herança. Já. Agora. Mas não querem cumprir as condições necessárias para chegar até essa herança. Ele diz: primeiro o sofrimento, depois a herança. Porque a vida do cristão não pode ser diferente da vida do próprio Cristo. Foi isso que Cristo disse. O discípulo não pode achar que é mais importante do que o mestre. O discípulo não pode pensar que tem mais direitos do que o mestre. Não é assim? A vida de Jesus foi primeiro a cruz, depois a glória. Primeiro o sofrimento, depois o esmagar os seus inimigos. Não há coroa sem cruz. Não há herança sem sofrimento. Mas então o apóstolo Paulo diz: mas isso não elimina a nossa confiança, a nossa certeza. Porque o verso 18 explica algo importante para nós. Ele diz: porque para mim tenho por certo. E aqui a expressão é: isto para mim é lógico. Esse é o termo, inclusive. Isso é lógico. É a coisa mais lógica deste mundo. É a coisa mais certa deste mundo. O que é a coisa mais lógica desse mundo? O que é a coisa mais certa desse mundo? Que os sofrimentos do tempo presente, que nós temos que passar, está dizendo, sem eles não tem herança. Que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então ele está dizendo, a herança compensa o sofrimento. A grandeza da herança, a grandeza do mundo vindouro, compensa o sofrimento do tempo presente. Na verdade, não dá para comparar, ele está dizendo. Porque são incomparáveis. Por maior que um sofrimento pareça neste mundo, ele é insignificante, Paulo está dizendo, em relação com a glória a ser revelada em nós. Tanto em intensidade quanto em duração. Tanto em intensidade quanto em duração. Porque todo sofrimento do tempo presente não é tão intenso, nunca será tão intenso quanto a alegria do mundo vindouro. E nunca será tão extenso. Pode durar uma vida que não significa nada perto da eternidade. Por isso ele diz, não dá para comparar uma coisa com a outra. Entender a glória da herança minimiza os efeitos da dor, do sofrimento no tempo presente. E então ele passa a falar dos 3 gemidos, e é sobre isso exatamente que eu quero concentrar agora a exposição. Inicialmente ele diz que existe uma expectativa ardente de toda a criação, do mundo, da natureza. Ela aguarda de forma ardente a revelação dos filhos de Deus. E ele explica então, porque a criação, o mundo, a natureza, as árvores, os animais, a terra, as montanhas, tudo, o fogo, o gelo, a neve, o vapor, todas as coisas que Deus criou, foram sujeitadas à vaidade, diz aqui, à corrupção.
mas não voluntariamente, ou seja, não foi o mundo que decidiu cair, não foi o mundo que decidiu se corromper. Na verdade, a corrupção foi imposta sobre o mundo, foi imposta sobre a criação. Por que motivo e de que maneira? Ele diz, por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a natureza, sujeitou a criação a um estado de corrupção? Foi o diabo? Não. Foi o ser humano? Não. Ambos participaram, mas diretamente, quem fez isso foi Deus. Quando, pelo pecado do ser humano, incentivado pelo diabo, Deus disse, visto que isto fizeste, maldita é a terra por tua causa. Quando Deus amaldiçoa a terra que Ele mesmo criou por causa do homem, por causa do pecado do homem, então, esta terra, esta criação passa a estar sujeita ao cativeiro da corrupção. É por isso que na natureza existe morte, existe dor, existe sofrimento. Apesar da visão romântica de tantos naturalistas sobre a natureza como um lugar maravilhoso, perfeito, ela não é. Ela é caída. Sim, ela revela a glória de Deus. Sim, ela revela alguns dos atributos de Deus. Mas, por exemplo, não revela o modo como Deus salva os seres humanos. Ela é caída. A natureza geme, ele diz aqui, suporta dores, sofrimento. Eis as razões de tantos descontroles naturais. De um lado do mundo, muita chuva. Do outro lado, muita seca. Às vezes de um próprio país ou de um próprio estado. Num lugar nós temos grandes catástrofes naturais. No outro nós vemos sistemas se corroendo e corrompendo dia após dia. Há uma maldição divina sobre a terra, sobre a criação. Somente lá no novo céu e na nova terra, como diz o capítulo 22 de Apocalipse, não há mais maldição. Enquanto Deus, Ele mesmo, não remover a maldição do mundo, nós veremos este gemido, este sofrimento da criação. Veja que ele diz, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Há uma esperança, portanto, na criação. Porque embora o Senhor a tenha amaldiçoado, Ele não a destruiu. Então o próprio Deus, através do Espírito, tem prometido à criação uma restauração. O fato de que um dia haverá uma nova terra, um novo céu, é a grande prova de que Deus vai redimir também a natureza, o mundo que Ele criou, todas as coisas que Ele criou. E então Ele diz, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta dores, angústias, até agora. Até o presente momento, Paulo escrevia, a natureza, toda a criação está gemendo e suportando dores. A expressão que ele usa aqui, suporta angústias ou dores, é o termo usado normalmente para descrever dores de parto. Dores de parto, sofrimento para dar à luz. Esta é a sensação da natureza de uma mulher grávida que está sofrendo dores para dar à luz. Então é nisto que reside a esperança. Portanto, este gemido da natureza não é um gemido de desespero, mas é um gemido de esperança. Não é igual o gemido daqueles que estão no lago que arde com fogo e enxofre, né? Onde há choro e ranger de dentes. Porque lá não há esperança. É
O gemido de quem sabe que há algo melhor, de que está preparado algo muito melhor. E então anseia por isso, deseja ardentemente experimentar isso. É assim que nós passamos ou devemos passar a ver as conturbações naturais de um lado positivo também. Elas são as dores de parto de um novo mundo que precisa nascer. Elas são as dores, o sofrimento. Porém, depois do sofrimento, quando cessa o sofrimento, então há uma nova vida. Então nasce uma criança, essa é a ideia. Hoje o mundo, de uma forma como todo sofre, geme. Mas lá na frente haverá novo céu e nova terra. Então este gemido, esse sofrimento, se provará como não algo vão, e sim como uma expectativa autêntica, digna pelo que há de vir. E é nesse sentido, então, que Paulo passa a falar do nosso próprio gemido. Ele diz, bom, esse é o da natureza. A natureza geme, suporta angústias, espera, anseia. Tem uma esperança pelo mundo por vir. Nós também, ele diz, e não somente ela, verso 23, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Em consonância, portanto, com o gemido da criação, Paulo diz, também nós, cristãos, crentes, gememos em nosso íntimo. E, novamente, este não é um gemido de desespero, mas é um gemido de expectativa, um anseio, um desejo forte, ardente de experimentar o mundo por vir. Note que ele diz, nós que temos as primícias do Espírito. Primícias é um termo amplamente usado na Escritura, com vários significados. O principal deles é a primeira parte de uma grande colheita. Uma amostra grátis de algo muito maior que vai ser recebido depois. Ou seja, se o Espírito Santo habita em nós, e no próprio texto, no versículo 9, ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. Portanto, não tem duas classes de crentes na igreja, um já batizado com o Espírito, outro não batizado com o Espírito. Se uma pessoa não é batizada com o Espírito Santo, não é crente. Tem crente tipo 1 e crente tipo 2. Ou crente tipo A e crente tipo B. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, Paulo diz em Romanos 8:9, está fora. Não está no corpo. Não faz parte da igreja. Pode estar na igreja. Pode ser membro de alguma igreja. Mas não é crente verdadeiro. Não pertence ao Senhor. Mas quem tem o Espírito, esse é filho de Deus. Esse nasceu de novo. Esse vence a carne na batalha, na luta. Mas geme também. E o ponto deste gemido é justamente porque já experimentou um pouquinho, já tem um tira-gosto. Já tem um tira-gosto do mundo vindouro. E quem, presta atenção nisso, quem já teve um tira-gosto do mundo vindouro, não consegue mais se satisfazer com este. Quem já teve um tira-gosto daquele mundo, nunca mais aqui neste mundo estará plenamente satisfeito. Porque não dá para comparar. Não dá para comparar o que nós podemos experimentar aqui nesta terra, nesta era, neste corpo, com o que Deus reservou para o seu povo
no mundo vindouro. Acontece que o Espírito Santo, dentro do nosso coração, derramando o amor de Deus, como diz o capítulo 5, no nosso coração, ele já nos deu um gostinho do mundo vindouro. E é por isso, meus irmãos, que não dá para ser plenamente feliz nesta terra, neste mundo. Muitos crentes estão buscando desesperadamente a felicidade, achando que ela é possível aqui nesta terra. Se alguém encontrar a plena felicidade aqui nesta terra, significa que nunca experimentou o gostinho, o tira-gosto do mundo vindouro. Significa que nunca experimentou a obra do Espírito Santo em seu coração. Por isso, aí está um teste bem simples para você aplicar à sua própria vida. O que é que te faz feliz? Se a sua felicidade, de repente, está muito alicerçada nas coisas do seu mundo, da sua vida, da sua profissão, até mesmo das coisas nobres, como a família, a igreja, talvez o gostinho do mundo vindouro se apagou da sua língua. Então você só sente este aqui mesmo. Mas quem provou das primícias do mundo vindouro sabe que todo o prazer ou toda a alegria que nós sentiremos aqui nesta vida sempre serão incompletos, parciais, deficientes. Até porque quem recebeu as primícias do Espírito Santo percebe de maneira mais aguda do que quem não recebeu a vocação que este mundo tem para a tragédia. Percebe de maneira mais intensa a realidade do mal, da corrupção em toda a sociedade e em nós mesmos. Porque não pense que essa luta ou essa visão é externa. Nós nos vemos muito bem. E nós sabemos, então, quanto estamos aquém do mundo por vir. Apegados demasiadamente às coisas insignificantes do nosso tempo, da nossa época. E de repente nós acordamos e percebemos isso. Então o pesar toma conta do nosso coração. Por sabermos, por entendermos que devíamos estar milhas à frente na nossa caminhada cristã, mas estamos lá atrás, no comecinho de tudo. Mal demos alguns passinhos trôpegos. Quem experimentou, meus queridos, a glória do mundo por vir, já teve um gostinho disso pelo Espírito Santo, só tem um gemido. Mas este gemido não é de desespero. É um gemido de esperança, de expectativa, ardente expectativa por experimentar aquilo para o que fomos feitos. Paulo diz aqui, a redenção do nosso corpo. Sim, porque nós já recebemos, já foi implantado em nós o princípio da vida espiritual chamado de regeneração. Isso já é patrimônio nosso. Mas um tesouro, como diz Paulo em 2 Coríntios 4, né? Em vasos de barro. Um tesouro que vasos de barro não comportam. É isso que nós somos, vasos de barro que receberam o Espírito Santo. Um tesouro totalmente incomparável. Vasos indignos não merecem armazenar tal tesouro. Então o que nós queremos
que os vasos sejam renovados. Que os vasos sejam revestidos de ouro. Como uma figura aqui, é claro, apenas. Experimentem a restauração. Por isso nós gememos. Um gemido, ele diz aqui, de expectativa ardente. Por isso nós esperamos, ele diz aqui no versículo 24 e 25. E o termo que ele usa aqui é, esperamos não de cabeça baixa. Esperamos olhando alto, olhando por cima e para cima. Não é uma espera cabisbaixa, desanimada, do tipo, esse mundo é péssimo, mas eu tenho que ficar aqui, então vou ficar de outro jeito. A ideia é, esse mundo é péssimo, eu sei muito bem disso, ele não vai melhorar apenas porque eu quero. Mas os meus olhos estão fixos no mundo por vir. Então, eu posso olhar para ele altivamente. É uma esperança altiva, não uma esperança cabisbaixa, uma esperança altiva. Porque ela mira naquele que venceu a morte, ressuscitou e está agora assentado à direita de Deus. Portanto, a criação espera o mundo por vir. A criação espera a redenção. Ela quer ser renovada. Ela quer ser revestida da incorruptibilidade. Ela quer experimentar a glória do mundo por vir, do novo céu e nova terra. Nós também, ele diz, esperamos que isso aconteça no nosso próprio corpo. Porque quando nós experimentarmos a renovação do nosso próprio corpo na ressurreição, nós teremos o corpo apropriado para o mundo por vir. O corpo preparado, pronto para aquele céu, para aquela terra novos, que o Senhor tem preparado. E aí então ele passa a falar do gemido do Espírito. E é nesse contexto que nós temos que entender essa expressão. A gente vê, eu já vi tantas bobagens escritas sobre esse gemido do Espírito Santo. Precisa entender o que ele significa exatamente nisso que Paulo está falando. Observe, ele diz, também, ou seja, estou falando do mesmo assunto, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Por que será que Paulo passa a falar de oração nesse ponto? Ele fala, olha, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza porque nós não sabemos orar como convém. Mas ele parece que não estava falando de oração e de repente ele passa a falar de oração. Mas na verdade ele estava sim falando de oração, desde o começo. Porque ele disse lá no versículo 15 e 16, o Espírito baseados no qual clamamos Abba, Pai. Isso é uma oração. É uma oração a Deus. É se dirigir a Deus com aquela confiança de filho. Ele diz porque o Espírito testifica em nosso coração que somos filhos de Deus. E é deste modo que nós oramos ao Pai. Mas aqui ele fala, mas na verdade, frequentemente, nós nos esquecemos do modo correto de orar. Orar aqui, meus irmãos, não é orar pedindo coisas. Não é orar pedindo situações, concertos, da vida. Orar aqui é falar, é conversar, é relacionar-se com Deus. E o que ele está dizendo é, nós não sabemos fazer isso. Nós não sabemos conversar com Deus como nós devíamos conversar. Provavelmente, por quê? Porque ainda não compreendemos que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com o que está preparado, com o que está vindo. Porque ainda muitas vezes sentimos por demais forte e atrativo o gosto deste mundo. E então, o gosto deste mundo abafa em nós o paladar do mundo por vir. Então, o que acontece é que nos colocamos em
dessintonia com Deus, fora de sintonia. Deus está falando uma coisa, nós estamos falando outra. Ele está falando do mundo por vir, nós estamos falando deste mundo. Um exemplo muito simples, é só olhar na vida dos discípulos, conforme João relata. Desde o capítulo 12 em diante de João, o assunto de Jesus é: eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue, eu vou ser traído, eu vou ser morto, crucificado, eu vou ressuscitar, eu vou estabelecer o mundo por vir. Esse é o assunto de Cristo. Qual dos discípulos? Quem será de nós aí que vai ser o primeiro-ministro? Quem será de nós aqui que vai ter o cargo mais importante no reino que agora, lá em Jerusalém, ele vai estabelecer? Quem de nós será que vai sentar à direita? Quem será que vai sentar à esquerda? Isso é estar fora de sintonia. O Senhor falando da necessidade do sofrimento, da morte, da ressurreição, para estabelecer o mundo vindouro. Os discípulos dizendo: vamos fugir do sofrimento, vamos fugir das dificuldades, vamos estabelecer um reino em Jerusalém, vamos reinar com ele, vamos assentar em tronos, vamos ter boas casas, boa comida, muitos serviçais para nos servir. Seremos os mais importantes. Para que eles possam entender, Jesus inverte a situação. Em João 13, ele tira o manto, pega a toalha, pega a bacia e vai lavar os pés. Isso é uma atitude drástica. Talvez assim vocês entendam o que eu estou falando. Talvez vocês entendam, então, que para ser Senhor tem que ser servo. E que para obter a coroa tem que ir à cruz. Para receber a herança tem que enfrentar a dor. Talvez assim vocês entendam, mas não entenderam. Ele terminou de lavar o pé, levanta, eles continuam falando. Quem será que vai ser o mais importante entre nós, hein? Esse é o ponto que Paulo está tratando aqui. O assunto de Deus, o assunto do Espírito, é o mundo por vir. É a herança incomparável que nós temos para receber. O nosso assunto é querer receber a herança logo. O nosso assunto é querer resolver os problemas da nossa vida, do nosso dia a dia. O assunto de Deus é o mundo. O nosso assunto é o nosso mundinho. As nossas situações particulares. Então, só gemendo o Espírito Santo para fazer essa linha cruzada aí, ter conexão. É por isso que ele fala, o Espírito também geme. Porque o Espírito também anseia pelo mundo por vir. O Espírito também anseia por aquela livre comunicação. Quando Deus e os homens poderão falar de maneira absolutamente compreensível. Quando não será mais um falando de uma maneira ou de outra. Um falando de um assunto, outro de outro assunto. Quando o mesmo assunto, a mesma situação, será notada em Deus e no seu povo. Por isso que o Espírito Santo agora mesmo está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Ele está consertando a nossa comunicação com Deus. A nossa comunicação com Deus que está totalmente desconectada por causa que nós não temos ficado atentos ao que Deus deseja, ao que Deus quer, ao que Ele preparou, porque nós estamos por demais atentos ao que nós queremos, ao que nós desejamos, à nossa vida. Então o Espírito Santo precisa gemer mesmo, para conseguir colocar a nossa vida em sintonia com a vida de Deus, com os objetivos de Deus. Ele faz isso, meus irmãos. O verso 27 diz, e Deus recebe, porque aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos.
De maneira que nós temos uma certeza, então, a de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou parar a exposição nesse ponto, não vou seguir os próximos versículos, porque não há tempo suficiente, mas porque também resolve o propósito desta mensagem. Ele diz o seguinte: o que significa dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Significa dizer que uma pessoa, pelo testemunho interno do Espírito Santo em seu coração, chega a um estado na sua vida que ele consegue entender que o sofrimento do tempo presente não se compara à glória a ser revelada. Porque mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na privação e na provação, o Senhor conduz o seu plano, conduz o seu povo, conduz a sua igreja ao mundo vindouro. Então, observe este bem. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é este bem? É o bem supremo, é o bem final. A pergunta é: quando é que nós podemos usufruir este bem? Ele é a herança. Não podemos usufruí-lo agora. Agora, nós sabemos da existência dele. Ou seja, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, eu sei da existência do bem. Mas dizer que eu posso experimentar o bem, este bem, agora, em meio ao sofrimento, não é isso que o texto está querendo dizer. O que eu experimento, o que você experimenta é o sofrimento. Não é possível descaracterizar isso. Continua sendo dor, continua sendo sofrimento. O que há é a certeza de que esse sofrimento, esta dor, não é sem razão, não é aleatório, não é sem propósito, não é uma coisa louca. É algo planejado. Ou melhor, em cooperação. Mas em cooperação com quem? Porque para algo cooperar tem que ter duas coisas. Uma coisa sozinha não coopera. Para que algo coopere, tem que ter dois lados agindo. Qual é o lado que coopera com o sofrimento? É o Espírito Santo de Deus. É Ele, portanto, que faz com que, une-se, portanto, ao sofrimento do tempo presente e conduz o propósito de Deus ao seu cumprimento para a glória por vir a ser revelada em nós. Há três gemidos: o da natureza, o do crente e o do Espírito. E os três são uma só coisa. Os três estão no mesmo tom. Uma só música, uma só melodia. Porque todos os três representam a expectativa do mundo vindouro. Do momento quando Deus cumprir suas promessas. Do momento quando Deus renovar todas as coisas. Então não haverá mais pranto, dor ou qualquer forma de sofrimento. Esta sintonia é algo que nós crentes precisamos buscar mais. Uma sintonia possível apenas através do Espírito Santo, que nos dá o conhecimento, então, não exatamente dos motivos presentes, terrenos dos sofrimentos. Não é isso que ele promete. Mas a explicação final para eles. O que o texto diz é o bem, em última instância, para o qual todas as coisas correm e desaguarão no tempo certo e na hora certa. Olhemos então para os sofrimentos do mundo como dores de parto de um mundo melhor. Olhemos também para nosso próprio gemido de insatisfação neste mundo e de expectativa pelo vindouro,
como um testemunho, uma evidência do Espírito Santo clamando no nosso coração, Abba, Pai. Lembremos que o grande objetivo do Espírito Santo que habita em nós é nos colocar em sintonia com Deus, para falar o mesmo assunto dele. Assim seremos entendidos, assim também compreenderemos mais o que Deus espera de cada um de nós. Acima de tudo, lembremos, todas as coisas existem para a glória de Deus, e para ela cooperam. E nisso também está o nosso bem. Vamos orar? Deus, ó Pai, nós queremos te agradecer, porque a habitação do Espírito Santo em nós nos dá uma certeza absoluta, a da nossa herança. Quão bela é a nossa herança! E como desejamos, ó Deus, usufruir dela em sua plenitude. Oriente-nos, ó Deus. Ilumine-nos, ó Pai, para que nós possamos também compreender a razão dos sofrimentos do tempo presente. De maneira que, passando por eles, sabendo que nada pode nos separar do amor de Deus, cabeça erguida, contemplemos com firmeza a esperança que nos está garantida. Console aqui, ó Deus, aqueles que têm passado por sofrimentos pessoais, lutas. Ajude-os, ó Deus, a se levantar, a andar firme de cabeça erguida em direção ao reino, ao mundo vindouro. Ajude aqueles, ó Pai, que perderam a sensibilidade, só sentem os gostos deste mundo. Livra-os desta prisão, para que possam outra vez experimentar as primícias do mundo por vir, as primícias do Espírito, e assim ansiar mais uma vez, e assim desejar mais uma vez ardentemente ser revestido daquele corpo incorruptível que tu mesmo tens preparado para nós. Fortalece-nos, ó Deus, na nossa caminhada aqui neste mundo, para que sigamos em frente, seguindo o Mestre, no caminho da cruz, no caminho da glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor.